física, dicas, bugs para melhorar a sua jogabilidade com qualquer arma. Eu tenho características individuais para classes e armas em específico que vão me ajudar a entender e ter uma resposta melhor para derrubar ou finalizar os meus inimigos. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: se eu estou, claro, com uma SMG nas mãos, eu me locomovo mais rápido. Mas por quê? Porque a arma ela é empunhada com uma mão só e isso me disponibiliza mais velocidade e agilidade para me movimentar. Se eu estou com uma ML na mão, no caso da M249, eu utilizo a arma com as duas mãos, ela é mais pesada e o boneco ele se locomove mais lentamente. Mas como tirar proveito sobre essa situação? Isso significa que se você tem duas ML, por exemplo, M249 para frente, DP28 para longe, e você precisa atravessar um lugar aberto e longo, você deve atravessar sem arma na mão, porque se você atravessa com uma M249, a famosa Rambo nas suas mãos, você vai ser um alvo mais lento e logo um alvo mais fácil, entende? Então nesse caso você precisa ter a peripécia de pegar a arma na hora certa para poder jogar aqui e derrubar o seu inimigo prevendo o seu movimento. Entendeu? Então isso aqui faz diferença, você precisa saber esses times e saber as diferenças que as armas têm uma da outra para melhorar, claro, a sua jogabilidade. Mais uma diferença para você entender melhor é que se você tá com uma M249 ou uma MG3 ou uma arma nessa classe, que no caso são as MLs, e você vai atirar num alvo longe, você não deve de maneira nenhuma mirar na cabeça do seu adversário. Se você for atirar de red dot num alvo longo, você pode errar os tiros e isso te custar muito caro. Como você tá com a arma boa, que eu tenho uma velocidade de disparo alta e também um recoil muito alto, o que você deve fazer é mirar no corpo do seu inimigo, tá? Quando você mira no corpo dele, a chance de você acertar mais tiros aqui vai ser maior e, claro, você vai ser mais efetivo de acordo aqui com a arma que você está utilizando, tá? Basicamente eu tenho outra diferença muito grande aqui nas armas e eu vou te explicar ela agora. Comparado às SMGs, eu tenho aqui a M249, a M416 e outras armas, né, outras classes, no caso AR e armas posteriores no sentido de peso, que eu tenho, né, situações aqui que vai me dificultar trabalhar no frente. A outra situação, como eu já expliquei, né, essas anteriormente, eu tenho aqui 39 de dano a 10 metros de distância, aqui eu tenho 25. O que vai acontecer é que se eu aproximo do meu alvo com uma M4 ou com uma M249 Scarel AKM, eu vou ter a mesma taxa de dano. Se eu pego uma SMG, especificamente a Uzi, eu vou ter mais dano se eu estou mais próximo do meu inimigo. A Uzi, ela tem uma física, uma mecânica que se você atinge o fogo do disparo, o fogo que sai do cano da arma no seu inimigo, esse fogo ele causa mais dano no seu inimigo e basicamente a arma ela se torna mais efetiva quanto você está perto do que quando você está longe aqui no PUBG Mobile. Então entender essas pequenas diferenças me faz saber jogar com qualquer arma, saber utilizar a arma do jeito certo e saber, né, tirar todo o proveito específico de cada arma. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, gostou dessa introdução, vem comigo e fala, galera. Aqui quem fala é o Leguito, sou treinador de PUBG Mobile e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora, pessoal, falando aqui das escopetas, é uma arma pesada também. Eu vou ter diferença de movimentação no caso da 12, né, aqui as famosas 12. Se eu tenho aqui uma arma pesada desse jeito, o boneco ele se movimenta mais lentamente do que uma SMG. Outra diferença que eu tenho também, no caso, é a situação do dano se eu atiro aqui com a mira empunhada, tá? Então se eu atiro assim no hip fire, eu vou ter menos dano no caso da cabeça, porque os tiros, se eu abro a mira, ele vai mais direto aqui no nosso alvo.
alvo. Outra situação também, que é o que a galera mais erra aqui na 12, é o seguinte: muita gente confunde aqui a situação de você estar movimentando e com a mira relativamente parada do que você estar movimentando a sua mira, tá? Se eu movimento, olha aqui a minha mira, ó, eu tenho uma precisão consideravelmente diminuída. Se eu movimento só o meu personagem, eu tenho uma precisão consideravelmente aumentada, tá? Então eu nunca levo a mira no personagem desse jeito aqui. Ó, eu sempre vou trabalhar levando o personagem e permanecendo a mira quieta, entendeu? Então isso aqui faz muita diferença e você pode com certeza derrubar o seu inimigo se você já mantém a mira empunhada no lugar onde ele vai aparecer, para depois você, claro, né, para depois você atirar. Por exemplo, eu sei que tem um inimigo meu cheirando aqui, ó. Cheirando aqui, beleza. Então eu vou avançar nele. O que que eu faço? No momento fora de perigo, eu ando sem arma na mão ou com a minha outra arma, se ela não é tão pesada e faz com que eu movimente mais rapidamente. Chegou no momento de perigo, eu pego a arma, levo o personagem e a mira praticamente parada. Eu não vou fazer assim, ó. Eu não posso balançar a minha mira, tá? Se eu quero atirar bem de escopeta de 12, eu tenho que ir andando e levar a minha mira parada, entendeu? É dessa maneira aqui que você vai acertar o tiro. Se você tem uma possibilidade de abrir mira, utilize da prioridade que eu já expliquei aqui no canal, né? Para você derrubar o seu inimigo. Não importa se ele começou a atirar primeiro, isso aqui não é uma briga entre AR e AR, não é uma briga entre AR e SM. Se ele começou a atirar primeiro, você na calma posicionou a mira em cima dele e deu tapa, meu parceiro, você vai derrubar o seu inimigo mesmo que ele esteja quase te finalizando. Essa é a prioridade, é a física ou até mesmo um bug que o jogo ele traz aqui pra gente sobre as outras classes, entendeu? Então a 12 ela tem um jeito de jogar, ela tem a distância de jogar e é claro, se eu dou um tiro de 12 ali a 15 metros, o dano ele já é consideravelmente reduzido, entendeu? Então esse é o jeito que você tem que jogar para usufruir e retirar o melhor que uma escopeta ela pode te trazer, tá? Eu fiz o exemplo aqui, claro que com essa escopeta aqui, a S686, mas todas as calibre 12 elas têm aqui essa mesma característica. Galera, passando aqui para avisar que o treinamento intensivo tá com 40% de desconto, é só chegar a comprar. Pode pagar no Pix, pode pagar em boleto, pode pagar no cartão de crédito. As 30 aulas vão estar aqui ao seu dispor, tá? Para você assistir uma aula, treinar, assistir uma aula, treinar. A hora que você comprar o treinamento, meu telefone pessoal vai estar lá para você tirar suas dúvidas e até mesmo bater aquele papo com o lag, fechou? Então aproveita a oportunidade, aproveita os 40% e agora bora voltar pro vídeo. E agora, galera, falando das semiautomáticas, eu tenho características distintas, é claro. E para isso eu estou com um fuzil de assalto, que é a Mutante, e estou com uma DMR, que é a SKS. O que eu tenho de mais importante nessa classe de armas é saber, nessas duas classes de armas, perdão, é saber o timing de eu retomar os tiros. Bora dar um exemplo aqui, ó. Eu vou sem giroscópio, tablet deitado na mesa. Eu vou abrir aqui o tiro e eu preciso entender, se eu conseguir mirar, é claro, eu preciso entender que o tiro ele vai bater, o cano vai subir e vai voltar. Ó, então eu tenho ali quase um segundo, que é o timing que ele atira e volta, ele para um pouco para cima. Quando eu estou finalizando o tiro é que eu vou utilizar o dedo ou o giro para puxar para baixo. Não adianta nada puxar o cano da arma enquanto ela está fazendo a física de subir, né, esse cano específico. Eu vou estar lutando contra a natureza, isso aqui vai adiantar pouco, tá? Eu preciso que adianta muito, então eu utilizo o giro apenas no final aqui do meu tiro, tá? Então basicamente não é claro que intervalado assim igual um robô, mas ele tem que ter a prioridade no final aqui do tiro, tá vendo? Se eu utilizo aqui apenas o giro ou o dedo, se eu
tento controlar o recuo apenas no final do tiro, eu vou ter uma eficácia maior, beleza? Então vamos embora, bora entender isso aqui. Toda vez que eu for atirar, eu vou precisar entender o tempo que a mira ela gasta para voltar, para eu voltar aqui e atirar novamente, tá? Eu não aconselho com uma SKS a pessoa atirar desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque ela tá contrariando a física da arma. É possível, Leguito? É. Mas dependendo da distância que você for pegar aqui um inimigo assim, ó, você não vai conseguir derrubar ele. A mira, ela é desengonçada. É como se fosse uma ML. A arma, ela não foi feita para atirar de muito longe. Você consegue atirar, mas às vezes você não consegue segurar o recoil, tá? Então você precisa pegar o time, que a mira sobe e volta para você voltar aqui e atirar. O certo é ela balançar assim, ó. Tá vendo? O certo é ela subir e voltar, subir e voltar, subir e voltar. E aí se você pegar esse timing, que cada arma ela vai ter um time específico, você com certeza consegue atirar da melhor maneira possível. Mas isso aqui eu já expliquei aqui no canal. Eu quero saber, Leguito, dos fuzis de assalto aqui das AR, como que você joga aqui com uma arma dessa no frente, por exemplo. Basicamente eu também tenho aqui um time certo, lento, rápido demais e difícil de controlar, e eu tenho aqui o timing correto, tá? Então esses times aqui, eles servem para você melhorar aí o seu estilo de jogo. A mesma coisa com a 12, você leva a mira parada no seu inimigo. Quando você bater de frente com ele, dá 2 combos, tá? 2 combos, nunca um combo só. Você vai dar um combo só se você visualizar o seu inimigo sem capacete. Só se você visualizar ele sem colete. Aí você vai, né, vir aqui e dar um combo em cada um. Entendeu? Aí você vai fazer isso aqui. Mas se você não tem essa informação, dê 2 combos para garantir a nocada. Essas armas aqui, elas são muito fortes. Ninguém vai resistir 2 combos dessa arma se os tiros pegarem precisamente. Mais uma vez explico, mesma situação da 12, não leva a mira, leva o personagem, dá 2 combos. Leva o personagem, dá 2 combos. Personagem, 2 combos, entendeu? Você não leva a mira, porque a mira, se você ficar fazendo assim, ó, os tiros não pegam, tá? Muita gente morre com essas armas porque a pessoa balança a mira e não o personagem, tá? Então, Leguito, mas aqui eu não tenho escolha, eu vou ter que balançar o personagem, então não sai do cover, fica cover. A hora que seu inimigo vir, dá nele e volta. Entendeu? É mais ou menos assim que você vai fazer. Não fica balançando a mira demais assim, ó. Senão você vai atirar e não acerta ninguém. Porque os tiros já saem todos espalhados aqui com a nossa MK14, com a nossa M16, embora ela seja mais precisa. Entendeu? Então aqui eu tenho essas características dessas armas e elas são muito importantes para que eu melhore aqui a minha jogabilidade, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A minha intenção aqui é te ajudar e te fazer jogar com todas as armas que forem possíveis. Eu trouxe algumas características de SM, de ML aqui, das armas semiautomáticas, e é claro que a gente tem muitas outras classes aqui dentro do PUBG, muitos outros pontos a se trabalhar. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like e comenta que você quer a parte 2. E valeu pra quem fica até o final, tamo junto, valeu, é nóis e fui.